Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar 3 dicas importantes para vocês de como lidar com o nosso pai e com a nossa mãe diante dos conhecimentos da constelação familiar sistêmica. Muitas vezes, quando um cliente, um paciente, enfim, me traz algumas informações a respeito de pai e mãe, o que a gente precisa saber, né? Quais são as dicas que a gente pode usufruir do conhecimento da constelação para lidar melhor e organizar melhor essa relação com o nosso pai e com a nossa mãe? Primeira dica é que eles chegaram primeiro e você veio depois. Isso significa por si só que eles têm precedência. Dentro da constelação, a gente chama isso de hierarquia ou ordem. Então, quando a gente acha que a gente sabe mais do que o nosso pai, que a nossa mãe, que a gente vai fazer melhor e que a gente sabe que quando tivermos um filho ou se tenhamos filhos, né, a gente vai saber fazer melhor do que fizeram com a gente está rompendo uma questão de ordem, né? Tão importante a gente saber o nosso lugar. A partir do momento que eu tenho um lugar na vida, eu tenho um lugar para buscar os meus objetivos, para ir atrás do meu futuro, ou ir à frente do meu futuro e ao lado desse futuro, compartilhar de fato a vida que me foi dada, né? Quando eu quero fazer pelo meu pai, quero fazer pela minha mãe aquilo que eles não têm força para fazer sozinho, a gente acaba deixando de viver a nossa própria vida para tentar atender a necessidade desse pai e dessa mãe. Ou muitas vezes a gente deixa de ter um relacionamento saudável para a gente estar conectado ali a um cuidado de um pai, de uma mãe, enfim. Gente, não estou falando para vocês, abandonem seus pais, façam por eles apenas aquilo que lhe é competente, aquilo que não vai atrapalhar a tua vida, que não vai comprometer a tua família. Teve um atendimento muito interessante que eu fiz, que é interessante até trazer para vocês uma nova visão, né? De um paciente que falou assim: Jamile, a minha mãe tem condições de saúde bem precárias, ela é bastante doente, uma senhora já. Como que eu posso continuar fazendo por ela algo que realmente precisa ser feito? Não há quem faça, né? Não tem mais família, não tem mais ninguém, somente a mim mesmo. Como que eu posso fazer o papel de filho sem estar desequilibrando essa relação de estar fazendo o papel de um pai para essa mãe? E aí, diante da constelação dele, dos conhecimentos inconscientes do funcionamento, ele percebeu que o caminho de solução era alugar uma casa em frente a um hospital, onde a mãe pudesse ser bem cuidada, caso precisasse de um atendimento emergencial, por exemplo. E ele alugou essa casa para a mãe, colocou ali um cuidador para estar acompanhando essa mãe, porque ele viaja muito a trabalho e não tinha como ele trabalhar, viajar, levar essa mãe, tá? Os cuidados dessa mãe, tudo isso comprometia muito a vida financeira e emocional dele também. Então, de modo que ele não se comprometesse a deixar a sua própria vida para viver as questões de doença da mãe, bem como ele também não deixasse essa mãe pra lá, né? Ah, não, então a constelação fala que a minha mãe veio primeiro, então ela que tem que cuidar de mim, eu não tenho que cuidar dela. Nada disso, né, gente? Então, o que ele pode fazer pela mãe é dispor de um cuidado ali, de uma atenção direcionada. E nos momentos que ele tá de folga, no momento de uma visita, ele vai lá ver a mãe, enfim, e não desequilibra essa relação. Então, a primeira dica é que seus pais chegaram antes, tem uma razão para eles funcionarem do modo que eles funcionam, emocionalmente falando, fisicamente também. Então, a gente não traz nenhum conteúdo nosso para tentar salvar esse pai e essa mãe, as próprias questões deles mesmos, né? Então, acho que é uma dica bastante importante e fundamental para a gente se trabalhar. Outra coisa importante é a gente ficar de fora de discussões e escolhas familiares que só diz respeito aos nossos pais. As nossas escolhas a gente faz para a nossa vida. As escolhas deles são deles, gente. Tem uma razão para eles estarem ali fazendo suas escolhas, ainda que elas não estejam de encontro com aquilo que você acha correto, que você acha melhor para sua vida. Então, vamos deixar com os nossos pais e com as nossas mães aí a responsabilidade de fazer com a vida deles aquilo que eles acham melhor. E a gente, com a vida que recebeu deles, a gente faz o melhor que a gente pode também.
E a terceira e a última dica, e não menos importante, talvez até mais importante, é a gente abandonar as nossas expectativas com relação a pai e mãe. Aquela família de propaganda de margarina é meio que real, né, gente? A gente entra num campo bem fantasioso, então a gente tem que abandonar essas expectativas do que seria um pai melhor, uma mãe melhor, um pai que não fosse ausente, uma mãe que fosse mais carinhosa, que trouxesse linguagens de afeto que a gente reconhece como sendo melhores. Esses pais deram a vida e hoje você se tornou o adulto que você é graças à criação e aos cuidados desses pais, né? Então, ainda que estejamos falando de pessoas que foram adotadas, por exemplo, né? Esses pais deram a vida a vocês e outra família veio a serviço para cuidar de vocês. Então é importante que a gente sempre respeite as nossas raízes, de onde a gente veio, quais são as nossas heranças emocionais, tanto físicas, né? Porque é muito mais fácil a gente identificar que a gente tem um cabelo de uma cor X, um olho de uma cor Y e que tudo isso é uma herança genética que a gente tem dos nossos familiares. Mas e as questões emocionais? Lembre-se que sempre você é 50% papai e 50% mamãe. Independentemente de quem esses pais foram, independentemente das escolhas que seus pais tenham, esses são seus pais e eles te deram a vida. Então abandone essas expectativas e vá viver a sua vida. Vá fazer da melhor forma que você puder para você, por você. A sua futura família, ou se não a sua família, merece isso. Esse é o recadinho de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!